Pessoal, primeira parada aqui no Fazendeiro, em Miracatu, São Paulo. Destino Blumenau. Saí de Campinas, São Paulo. Destino Blumenau, Santa Catarina. Parei nesse posto aqui com essa recarga consideravelmente rápida, 25 kW. E cheguei com 40% de bateria. E a previsão era de 1 hora e 5 minutos. Primeira parada, tudo ok, andei em torno de 200 km e vamos seguir. Pessoal, não sei o motivo, a velocidade estava 25 aqui, caiu para 10. Estava faltando 15 minutos, passou em torno de 12, eu vim ver. Estava ainda 94%. Quando eu fui entender, eu vi que diminuiu a velocidade. Bom, vamos esperar. Pessoal, segunda parada, Grau Petropen. Meu carro já está carregando. Está aqui nos... quantos por cento? Aqui não está aparecendo, mas no meu aplicativo da BYD parece 92%. Tive um contratempo, tinha um carro que tinha acabado de começar a carregar a hora que eu cheguei, então tive que esperar mais 50 minutos. Pessoal, ossos do ofício, não tem muito o que fazer, não tem muitas opções de carregador. Esse aqui do lado é carregamento lento e não vale a pena. Aqui sim, aparece aqui, ó, 94%. E é isso, pessoal. Agora tenho mais quase 250 quilômetros para percorrer até o terceiro posto. E de lá, se Deus quiser, para Blumenau. Pessoal, saí do Grau Petropen com destino ao último ponto de carregamento. Dariam 227 quilômetros. Que é o CNF Nogueira Eletroposto, que fica numa padaria, super bem indicado, com carga rápida. Calculei mais ou menos que daria, né? 227 km com 100%. Imaginei que eu chegaria até com uma certa tranquilidade, mas com 4% eu lembrei desse ponto aqui, que fica mais ou menos 10 km da padaria, e resolvi parar. E aí comecei a carregar, deu problema na recarga, tive que ligar no suporte. E aí começou essa chuva, mas enfim, deu tudo certo, tá carregando, mais de uma horinha e bora pro destino final. Pessoal, já deu tudo certo com a viagem. Eu já fui para Blumenau, já voltei para Campinas. Tô gravando esse vídeo alguns dias depois, mas para falar a respeito da minha opinião sobre viajar uma longa distância, mais ou menos uns 700 quilômetros, com um carro elétrico. Na verdade, com o BYD Dolphin Mini, né? Que é o meu carro, e dar a minha opinião unicamente, tá? Além disso, eu vou falar de alguns outros pontos que poderiam ajudar vocês, que podem ajudar vocês, e eu resolvi gravar porque eu acho que se eu tivesse essas informações, isso iria me ajudar muito. Eu não encontrei muitos vídeos com viagens de longas distâncias, mesmo porque
cada trecho é diferente, né? Tem postos diferentes, distâncias diferentes, então eu vou falar aqui a minha opinião. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu não falei no vídeo: faz o seu planejamento, traça a rota, usa aplicativos para que isso seja feito. Eu usei o PlugShare. Pelo celular você consegue baixar, ele tem algumas funções, mas você não consegue traçar rota por ele. Você só consegue depois acompanhar pelo aplicativo. Então, eu fiz o meu pelo computador, fiz o planejamento, tracei as rotas. Depois eu fui trecho por trecho, joguei no Google Maps e vi se a distância batia. Porque o que você tem que pensar é que você precisa ter autonomia para chegar até o próximo destino. Então eu saí da minha casa com o carro obviamente carregado. E eu vi em outros vídeos que o pessoal que viajava com o Dolphin Mini considerava autonomia de 220 quilômetros. Eu considerei mais ou menos isso. E eu diria que se você tiver tempo e puder considerar um pouco menos, em torno de 200 quilômetros, você teria uma margem de segurança maior. Por quê? Porque eu tive problema, não vou considerar um problema, mas eu passei um perrengue num dos trechos em que eu cheguei com apenas 4% de bateria. Então, para uma viagem que você está de férias, quer descansar e quer que as coisas aconteçam da melhor forma possível, você não quer passar nervoso, não quer passar estresse, considerando a possibilidade de que você vai parar no meio do caminho, né? E quando eu comecei a perceber que a minha bateria estava muito abaixo do esperado, eu precisei diminuir a velocidade, desligar ar-condicionado, passei calor, enfim. Mas nesses momentos você só quer chegar e chegar com segurança, né? Então eu consideraria uma autonomia menor de 200 quilômetros. No meu trecho eu fiz 3 paradas. Saindo de casa, parei em 3 postos diferentes e cheguei ao meu destino. Essa viagem eu já fiz diversas vezes com um carro a combustão e é a primeira vez que eu faço com esse meu carro. Eu demorava em torno de 9 horas com umas 2 paradas de meia hora cada e chegava em 9 horas. Essas minhas 2 viagens, tanto a ida quanto a volta, eu demorei em torno de 16 horas. Então assim, precisa pesar isso na balança. Por quê? Porque você pode ter alguns problemas aí no meio do caminho. E o que eu tive? Qual a experiência que eu tive para passar para vocês? Que você pode ter uma demora maior no carregamento em si. Então tiveram postos que eu demorei em torno de 1 hora para conseguir carregar o meu carro por completo, né? Aquela história de que você carrega em até 30 minutos, de 20%, 80%, ok, mas eu não estava seguro de carregar o meu carro até 80%, né? Mesmo porque o meu planejamento ele era para atingir esse 100%, né? Para que eu não tivesse dificuldade, porque os imprevistos acontecem. Então tiveram postos em que eu demorei mais de 1 hora. Além disso, não tive muitos problemas com outros carregamentos, de precisar esperar pessoas carregarem, mas em um deles eu precisei esperar, eu esperei 50 minutos. Teve um cara que chegou e ele tinha acabado de chegar quando eu cheguei. Ele tinha acabado de começar a recarga. Então, além
dessa 1 hora, desses 50 minutos, eu tive que esperar mais a minha recarga. Então esse tipo de coisa a gente não prevê, mas a gente sabe que está dentro do pacote ali, pode acontecer. Outra dica muito importante: você fez o planejamento no PlugShare, traçou a rota, viu os postos em que você vai parar, baixa todos os aplicativos. Dá para ver lá no PlugShare que o posto tal possui tal aplicativo de recarga. Baixa todos os aplicativos antes em casa, faz o cadastramento do cartão de crédito se for o caso, tenha dinheiro disponível para você fazer Pix caso o cartão não passe lá na hora, porque às vezes você tem problema com sinal, às vezes o aplicativo não aceita cartão ou dá problema no cartão. Esse tipo de problema você não quer ter lá na hora, você só quer carregar o carro e seguir viagem, né? Então baixa todos os aplicativos, faz o cadastro. Alguns deles pedem endereço, etc. Por quê? Porque você não quer ter problema lá na hora, certo? Essa é uma dica essencial. Outra coisa, a minha ida, o meu planejamento de onde eu ia parar, da ida, era o mesmo da volta. Eu fiz assim quando eu fui, e na volta eu precisei me adaptar, mas eu já fui com isso na cabeça. Mesmo precisando fazer retorno em alguns trechos, o retorno era uma distância muito curta. Por quê? Porque eu prezei a qualidade da recarga, a qualidade do posto e das avaliações feitas pelos usuários. Isso é essencial. E mesmo assim você não tem 100% de garantia. Num dos postos que tinha avaliação nota 10, na ida deu tudo ok, deu tudo certo. Na volta, a avaliação já mudou. Eu já verifiquei e depois eu entendi o porquê. Entrei nas avaliações e o carregador simplesmente parou de funcionar. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa e de mudar o seu planejamento de última hora, tá? Isso pode acontecer com você, então tem que ficar esperto com isso. E uma coisa que eu percebi também é que a autonomia de um trecho da ida não é necessariamente a mesma autonomia do trecho da volta, tá? Principalmente porque você tem diferenças nesse trajeto, né? Por exemplo, em Serra, eu percebi que na ida, quando eu desci a serra, eu tive muita economia de energia, porque você vai freando o carro e essa energia vai se restabelecendo. E eu cheguei com uma certa sobra, porque foi no último trecho. Já na volta eu tive problema, eu quase precisei procurar outro posto, porque eu já tinha feito um planejamento e esse planejamento saiu um pouco do esperado ali. Então tomem cuidado com isso, pessoal. Por isso que é importante considerar uma autonomia menor, em torno de 200 quilômetros, para que você não tenha esse tipo de dificuldade, tá? Bom, sobre a minha avaliação final, né? Eu considero que foi uma experiência, eu queria fazer isso desde o começo, eu queria economizar o máximo que eu pudesse financeiramente. Eu não fiz o cálculo, tá? Mas eu acredito ter economizado pelo menos 2/3 do que eu gastaria aí com combustível se eu fosse viajar com um carro a gasolina. Então eu acredito que eu tive uma boa economia, mas em contrapartida eu demorei mais, né? Eu demorei praticamente o dobro para chegar. Eu já tinha essa ideia de que tudo isso poderia acontecer, e realmente aconteceu. Tive alguns contratempos, mas nada que estragasse a minha viagem. Mas eu acredito que foi válido.
queria fazer, foi válido. Numa próxima, eu espero que os postos, a gente tenha mais opções de postos, ou que as recargas sejam cada vez mais rápidas, né? Não faço essa viagem com tanta frequência, mas acredito que as coisas vão melhorar com o tempo. E é isso, pessoal, espero ter ajudado. Gostaria de ter essas dicas antes. Acredito que isso pode ajudar vocês também. E se tiverem alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou responder vocês. Tá joia? Valeu, pessoal, até a próxima.